Deus é bom, irmãos. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Neemias. Som. Amém. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer em nosso meio. E eu peço que Ele me dê graça, que é tudo o que eu preciso, né, meu pastor? Para transmitir a sua mensagem. Amém? Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5. Como tema dessa mensagem, eu digo... Volta o tema aí para mim, ô Sá, por favor. Volta o tema. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Você tem chamado? Tem ou não? Tem ou não tem? Tem gente que está na dúvida aí, tem ou não tem? Mateus, você não inventa não, viu, Mateus? Eu não erro daqui não, hein? Temos um chamado, Senhor. Temos um chamado e, na verdade, só o Senhor para nos fortalecer, para que possamos prosseguir, assim como foi ministrado aqui durante o louvor. Para a gente permanecer firme no Senhor, olhando para a cruz, olhando para Ele, porque se a gente desviar o olhar, esquece. Até o chamado fica para trás. Amém? Capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: Eu disse: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo. Obrigado, minha irmã. Que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Vai lá no capítulo 2, no versículo 5 também, que diz assim: E disse o rei, disse ao rei, se for do agrado do rei, e se esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade aonde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. E o versículo 8. Na verdade, o 7, né? Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar a terra de Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa de Deus, a mão bondosa de Deus, a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Amém? Tome o teu assento, em nome de Jesus. Amados, esse texto é um texto conhecido, um texto que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse texto fala a respeito de um homem chamado Neemias, um homem que estava dentro de uma situação muito confortável. Neemias, ele se apresentava ao rei Artaxerxes,
nome ruim de se pronunciar. Todo nome que dá nó na língua, né? Já ouvi tanta coisa, xaxexexes, tanta coisa aí que a gente dó. Parece até que está falando em mistério, né, pastora? Mas Neemias, ele servia ao rei continuamente. E na presença do rei, na verdade, o copeiro do rei, ele não poderia se apresentar de qualquer maneira. Na presença do rei, o copeiro não podia se vestir de qualquer maneira. Na presença do rei, o copeiro não podia falar de qualquer maneira. Na presença do rei, o copeiro tinha que fazer aquilo que agradasse ao rei. Amém? Na presença do rei, Neemias estava continuamente sorridente, ou tentando e conseguindo por um tempo disfarçar uma possível momentânea tristeza. Mas o texto vai nos dizer, amados, lá no capítulo 1, no versículo 1, vai nos dizer assim o texto: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. Quando Anani está na presença de Neemias, Neemias, por curiosidade, ele pergunta a respeito dos seus irmãos, ele pergunta a respeito do povo que ficou para trás. E a mensagem que Anani traz é uma mensagem um tanto quanto triste. Ele fala assim, ó, aqueles que sobreviveram, aqueles que restaram, aqueles que conseguiram escapar, vamos colocar assim, ao exílio a respeito de Jerusalém, se encontram na província e estão em grande miséria e humilhação. Quando Neemias ouve a condição em que esse povo se encontra, eu acredito que a reconstrução dos muros de Jerusalém começou no coração de Neemias. Neemias, a gente sabe, ele estava numa condição muito boa, sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Neemias estava numa condição muito boa. Tudo de bom que o rei comia, quem provava primeiro? Tudo de bom que o rei bebia, quem provava primeiro? Então Neemias não passava fome, não passava necessidade. O copeiro tinha que ser bem tratado, tinha que ter uma boa condição para que ele se apresentasse bem na presença do rei. Então a condição de Neemias era uma condição favorável a ele. Mas o Senhor começa a trabalhar no coração de Neemias coisas que precisavam ser restauradas. Quando chega aos ouvidos de Neemias o que o povo está passando, Neemias entende que ele precisava ser restaurado, que o coração dele, antes da reconstrução dos muros, o coração dele precisava ser restaurado. Neemias se encheu de íntima compaixão a respeito desse povo que estava sofrendo. Neemias, ele conseguiu trazer à memória dele, aleluia, por intermédio do que tinha sido citado, que as pessoas que outrora ele possa ter conhecido, que viveram, aleluia, que compartilharam alguns momentos com ele, estavam passando por um momento difícil. E não é diferente comigo e com você. Hoje, nós temos que parar e refletir sobre algumas coisas em nossas vidas. Primeiro, temos usado de compaixão para com os outros? Temos usado de empatia para com os outros? Temos tido a preocupação de como as pessoas estão vivendo, no qual nós podemos ajudar e não fazemos? Olha aqui o que vai acontecendo dentro da cabeça de Neemias. Lá no versículo 3 adiante, no versículo 4,
Aliás, versículo 3: as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Já estava ruim e continuava. Que ninguém havia se levantado ainda para tentar melhorar em nada. A palavra é bem clara quando ela diz: os seus portões foram destruídos pelo fogo. E quando Neemias ouviu essas palavras, ele deu de ombro, ele não quis nem saber. Ele fez pouco caso da situação que o povo estava passando. Não é isso que a palavra diz? É sim, irmão. Não é possível que eu estou lendo outra Bíblia. Quando eu ouvi essas palavras, eu dei risada. Não estava nem um pouco preocupado. Não fiz caso nenhum e nem tampouco orei a Deus, não é isso? Você entende, querido, que a reforma, a transformação, a reconstrução começa dentro de mim e dentro de você? Para que a gente possa ajudar o próximo, a gente precisa entender o que ele está passando e o que nós podemos fazer, porque sempre podemos fazer algo para ajudar. Não há nada que seja impossível, aleluia, para o nosso Deus, amém? Mas o Senhor trabalha por intermédio de quem? De repente, amados, quem está do seu lado está necessitando de uma ajuda. De repente, quem está do nosso lado está passando por um momento difícil. Mas aí eu estou preocupado comigo. Eu estou olhando para o meu umbigo. Eu estou olhando somente para a minha vontade. E eu não consigo enxergar a dor daquele que está ao meu lado. A necessidade daquele que está ao meu lado. Mas a palavra é tremenda. A palavra de Deus, ela veio para Neemias. Aleluias. E Neemias diz assim, no versículo 4: quando eu ouvi estas palavras, aleluias, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns segundos. É isso? Ele lamenta por dias. Você não precisa me responder, tá bom? Não precisa me responder. Quantos de vocês ainda continuam orando pelo que está acontecendo lá na Rússia? Não precisa me responder. Porque quando começou foi um alvoroço até no nosso meio, foi ou não foi? Vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar, vamos clamar. Mas o tempo vai passando. Se eu não me engano, já tem um ano já, não tem? Já fez um ano já. Não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você orou por isso? Ah, mas é do outro lado, é um povo que eu nem conheço. Mas com certeza tem alguém que serve a Deus naquele meio. Com certeza tem algum irmão em Cristo naquele meio. E ainda que não tenha, aquelas pessoas também precisam ser alcançadas por Deus. Qual foi a última vez que você orou por eles? Neemias se preocupou, perguntou, teve iniciativa. A preocupação com o próximo tem que fazer parte da nossa vida. Abre comigo em Lucas 7:11. Diz assim, pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores.
Me mostra dentro do texto onde alguém foi pedir para Jesus falar com essa mulher. A iniciativa foi dele, irmão. Muitas vezes a gente fala tanto de Jesus, mas não temos a iniciativa que ele tem. E detalhe, nos dizemos servos. Jesus olha para essa mulher e ele se compadece do que ela está vivendo. Ele olha para essa mulher, ele consegue entender a dor que o coração dela está passando. Ele olha para essa mulher, ele consegue entender o contexto que essa mulher está vivendo. Ele se compadece dela. Ele vai ao encontro dela. Ele muda todo um cenário que era de morte, de choro, de desolação. Aleluia, a palavra de Jesus traz vida àquele menino. Ele muda todo o contexto, não só da história, não só daquela mulher, mas ele muda o contexto de toda aquela cidade. Ele consegue mudar a visão que muitos tinham, aleluia, acompanhando aquele cortejo. Aleluias. Neemias toma a mesma providência. Volta lá no texto. Aleluias. No momento em que não havia mais nada para fazer, Jesus mudou todo o contexto daquela história. No versículo 4, antes de começar a restauração dos muros de Jerusalém, o Senhor restaurou o coração de Neemias, trazendo sobre ele amor, empatia. Ele chorou. Neemias senta, chora e lamenta. Qual foi a última vez que você chorou, irmãos, pela causa de alguém? Irmão, quando eu falo você, eu não estou jogando o peso sobre você, amém? Eu me incluo nisso. Porque antes da palavra descer, aleluia, dos céus, ao meu coração para tratar com o povo, ela trata comigo. Porque eu também tenho sido encontrado em falha, e eu creio que é por isso que o Senhor traz a palavra. Porque se eu não tivesse em falha, meu irmão, talvez nem esse texto viesse aos meus lábios. Mas eu também tenho sido negligente em algumas coisas. E eu preciso reconhecer isso, porque, aleluia, a ação do Senhor, ele começa em cima do quê? Do arrependimento, em cima do reconhecimento. Não é assim? Eu entendo que eu sou errante, eu entendo que eu estou errado, eu entendo que eu estou falhando. A palavra do Senhor vem me restaurando, aleluia. A palavra do Senhor vem enchendo lacunas no meu coração. A palavra do Senhor vem me trazendo, aleluia, à mente as minhas falhas, os meus erros, para que eu possa corrigir, não é assim? Talvez seja só comigo. Eu já ouvi que não é. Chorar pelos problemas dos nossos irmãos. Quanto tempo não lamentamos pela dor do próximo? Qual foi a última vez, irmãos, que eu e você jejuamos juntos pela causa de alguém? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso muitas vezes. De alguém me procurar com um determinado problema, com determinada situação, e o Senhor colocar no nosso coração: vamos jejuar por essa causa? Vamos nos levantar de madrugadas para orar por isso? Vamos colocar um propósito de oração buscando ao Senhor, literalmente para que o Senhor restaure, para que o Senhor conserte, para que o Senhor traga a providência, a solução do problema, não sei. Mas o que Neemias faz é uma lição que ele deixa para mim e para você, meu irmão. Aleluia, sentar, chorar, jejuar, buscar na face de Deus, perante o nosso Deus, a solução para as coisas que nós mesmos não podemos resolver. Você está aqui ou não? Versículo 5 do primeiro capítulo diz assim: eu disse: ah, Senhor dos céus,
Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que faço hoje diante de ti dia e noite, incessantemente, ele não para. Pelos filhos de Israel, teu servo, ele não está orando por ele está orando pelos outros. Aleluias. Eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. O pecado, ele nunca vai deixar de ser pecado, irmão. Nunca. O pecado sempre vai trazer consequências para o mundo e para aqueles que cometem. O pecado nunca vai encontrar amparo na palavra para que ele seja cometido. O Senhor abomina o pecado. O pecado não pode fazer parte da minha vida e da sua. O pecado é o motivo pelo qual, de geração em geração, de tempo em tempo, o Senhor para de falar com o povo. O pecado, aleluia, é o motivo, aleluia, para que de tempo em tempo o Senhor se feche, o Senhor cessa, o Senhor para a comunicação com o seu povo. A gente vê relatos e mais relatos. E fizeram mal aos olhos, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Aí o Senhor levanta determinado povo para afligir o seu próprio povo, para depois de um tempo o próprio Deus se levantar e libertar o povo que é seu. Mas o Senhor, Ele permite, aleluia, muitas vezes, aleluia, o pecado trazer o fruto dele. Porque vem. E a gente acha que o pecado vai ser, não, eu orei, o Senhor já me perdoou, meu pecado está esquecido. Realmente, a palavra do Senhor vai dizer que Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Mas eu posso te dizer uma coisa, você pode até se livrar do peso do pecado, mas a consequência que ele traz, às vezes é algo que você vai arrastar o resto da sua vida. Neemias está orando ao Senhor, ele está pedindo perdão pela nação que pecou, ele está pedindo perdão por um povo que se desviou do Senhor, ele está pedindo perdão, ele está apresentando ao Senhor: Senhor, eu sei que eu também faço parte desse povo que erra, que peca, que vai contra a tua vontade, que levanta ídolos, que levanta... Isso ainda permanece no nosso meio, irmão. Isso acontece até os dias de hoje. Só que quem pode parar com isso sou eu na minha vida e você na sua. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, seu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis... Presta atenção nisso, irmão. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos, cumprirem e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, não há lugar, meu irmão, que a palavra não chegue. Amados, ninguém vai ter essa desculpa no dia do juízo.
Ninguém vai falar assim: Senhor, eu não ouvi da tua palavra. Não importa a tribo, não importa a língua, não importa a nação, não importa o país, não importa a terra, pode ser qualquer canto desse mundo. O evangelho vai chegar. Para alguém que ainda esteja bem longe, o evangelho vai chegar. Porque isso não vai servir de muleta, meu irmão, para mim e para você. Eu posso até falar para o Senhor: Senhor, eu ouvi a tua palavra, mas eu não quis fazer, eu não quis cumprir. Eu quis fazer a vontade da minha carne. Amém. É isso? Sofre o peso disso. Mas você olhar para o Senhor e falar assim: eu não ouvi a tua palavra, descarta. E os cumprirem. Então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Aleluia. Estes ainda são os seus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Neemias estava se preparando para entrar na presença do rei Artaxerxes, porque ele já tinha buscado ao Senhor em oração, e o Senhor já tinha dado a direção para ele. Sabe, amado, tudo que você buscar no Senhor em oração, o Senhor vai te responder. Talvez, amado, não seja de imediato, talvez demore um pouquinho de tempo, dentro da nossa concepção, é lógico, mas no tempo dele, está tudo certinho, já está tudo projetado, já está tudo certo. A gente só precisa ter a iniciativa. Capítulo 2, vem comigo. No mês de Nisan, ou Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isto tem de ser tristeza do coração. Neemias vai servir ao rei, e quando ele está executando a sua função, o rosto de Neemias está triste. Escuta, tem momentos, irmão, que não adianta, a gente não vai conseguir disfarçar a tristeza. Tem problema que não adianta, por mais que a gente queira colocar uma postura, colocar uma máscara, colocar uma capa, fazer uma maquiagem, você pode fazer o que for, irmão. Tem situações na minha e na sua vida que a gente não consegue disfarçar. Não adianta. Por mais que eu ainda esconda, por mais que eu ainda coloque uma capa, o meu tom de voz denuncia. Não é assim, pastora Ruth? Às vezes a palavra embarga. O coração está tão machucado, está tão ferido, está tão entristecido, que a gente não consegue disfarçar, irmão. E eu acho tão interessante que até o ímpio percebe. Não é? Não é assim? Está sorridente, não que isso seja constante, não que isso faça parte da nossa vida todos os dias, 365 dias por ano, não. Mas a gente consegue, numa boa parte do tempo, estar alegre, estar feliz, né, dentro da situação. Mas é preocupante, irmãos, quando o ímpio consegue perceber isso dentro de nós. O rei Artaxerxes, ele olha para Neemias, e ele percebe que o problema de Neemias, a afeição de Neemias, não está triste por conta de doença. Não é enfermidade, não é uma dor de cabeça, uma dor de dente, não é uma gripe forte, não é um Covid da vida, não é um diagnóstico ruim de um médico, não.
O coração de Neemias está precisando ser restaurado. Como é que é, meu pastor? Provérbios 15, 13. Coloquei aqui. O coração alegre formoseia o rosto. Mas como que o rosto vai ficar formoso diante de uma situação como essa? Como é que eu vou ter a felicidade estampada no meu rosto mediante uma situação como essa? E eu quero lembrar você, Neemias já tinha orado ao rei, orado ao Senhor. O Senhor já tinha dado a direção para ele. Só que às vezes a gente só consegue entender a situação, aleluia, quando a gente ouve o sim. Não é assim? Neemias se põe na presença do rei. Ele serve o vinho ao rei e o rei fala: peraí, Neemias, o que está acontecendo com você, cara? Você nunca esteve assim na minha presença? E eu dou por certo que isso daí não é doença não, viu? Isso daí é problema no teu coração. O que está acontecendo? Conta para mim o que está acontecendo. Neemias, vamos lá? No versículo 2: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Neemias ficou com muito medo. O medo faz parte da vida, viu, irmão? Pense você que você vai ser corajoso o tempo todo, não, viu? Eu brinco até com o Marcinho. A cara do Marcinho. O Marcinho já olha e já faz assim, é verdade. Irmão, você está com medo? Vai com medo mesmo. Estou com medo. Vai com medo mesmo. Você já orou ao Senhor, o Senhor já disse o que você tem que fazer. O medo faz parte faz parte do ser humano. Faz parte, irmão. O medo faz parte. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de barata. Não, de barata não. De barata não. De barata não. Não. De barata não. Mas eu tenho medo de rato, gente. Eu tenho medo de sapo. Tem criança que brinca com sapo. Eu me pelo de medo, irmãos. Lagartixa, então, se ela estiver ali, eu estou do outro lado, ainda estou repreendendo. Mas faz parte da nossa natureza, essa é a palavra que eu queria achar. Faz parte da nossa natureza. Mas se necessário for, eu preciso enfrentar meu medo, eu preciso enfrentar a situação que está me afligindo, eu preciso tomar um passo de fé, de coragem, para fazer aquilo que o Senhor já garantiu para mim. Ele já tinha orado ao Senhor, o Senhor com certeza colocou no coração dele: vai na presença do rei, porque eu vou te dar a direção. Aleluia. Muitas vezes o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, coloca-te de pé, toma uma posição e vai adiante, porque eu já dei a solução. Você só precisa acreditar, aleluia, que a solução vem, que o propósito já está preparado. Você só precisa acreditar que o Senhor está contigo. Aleluias. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruína, e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Olha aqui para mim. O diálogo está acontecendo. Ele está na presença do rei servindo vinho. O rei está falando para ele: seu rosto está triste. O negócio é no teu coração. Aí ele fala: como é que eu não vou estar triste acontecendo tudo que está acontecendo na cidade onde estava? Como é que eu não vou ficar triste se a cidade onde foram sepultados meus pais está destruída? Aí dentro do contexto, dentro da conversa, o rei fala assim: o que você quer? O que você precisa? Me lembra, aleluia, Jesus falando para alguém assim: o que queres que eu te faça? Quero ver. Veja. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Marcos 10, 51. Abre aí para mim, por favor.
Marcos 10, 51 e 52. Lá no versículo 46, para a gente ganhar tempo. Foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que Jesus, o Nazareno, passava, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguns os repreendiam, aleluia, para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, e lhe perguntou: o que quer que eu te faça? Volta para Neemias. Neemias 2:4. O que é que você me pede agora? O que é que você precisa? O que é que você quer? O que é que você necessita? Irmão, eu não sei do teu problema, você sabe do teu problema. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Eu não sei o que você quer, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Deus sabe. Eu posso não ter condições de fazer o que você precisa ou o que você deseja, mas Deus pode. Olha Deus movendo o coração do rei. O que é que você precisa? Bom, ele respondeu de imediato, sim ou não? Ele respondeu de imediato, sim ou não? Ele está conversando e ele está orando, irmão. Você já passou por isso? Dentro de uma situação que você está conversando e você precisa de uma direção e você não sabe o que você vai fazer, você está conversando com a pessoa e a tua mente está aqui: Senhor do céu, me dá direção, Senhor me socorre, Senhor me dá uma palavra, Senhor me ajuda. E você está conversando com a pessoa, mas o teu espírito está orando ao Senhor. Aleluia, a tua alma está gemendo, a tua mente está longe, a situação está acontecendo, tudo ali, as coisas precisam acontecer rápido. Ele está orando ao Senhor. Tudo que eu preciso está como resposta de oração. Não é a minha carne, não é a minha vontade, é a resposta da oração. Eu vou buscar em Deus a direção para aquilo que eu preciso. Permaneço ou saio, quebro ou deixo do jeito que está. Eu fico nesse lugar ou eu não fico. Aleluia, eu ouço o que ele está falando ou eu não ouço. Tudo depende do que você vai ter de resposta de Deus. Entenda, tudo que eu decido pela minha vontade tem uma consequência muito ruim. E muitas vezes durante tempos, durante anos, arrastamos a consequência disso. Neemias teve na hora a resposta do que ele precisava. Vamos no texto. Oh Jesus, tira a pilha daquele relógio ali. Cadê o Rafa? Tira a pilha desse relógio aí, mano. Aí ninguém vai olhar para o relógio. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Jesus amado, se for do teu agrado, rei, se este servo encontrou favor em sua presença, peço que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Foi para esse tempo que o Senhor levantou Neemias. Esse era o chamado dele. Você consegue entender qual que é o teu chamado, irmão? Nós somos chamados por Deus para anunciar o Evangelho. Nós somos chamados por Deus para dar liberdade ao cativo. Nós somos chamados por Deus para anunciar as boas novas. Nós somos chamados por Deus, aleluia, para trazer a cura no meio do povo doente. É você que faz, Edson? Eu acho que não, irmão. Se ele não me desse graça, nem essa escada aí eu subia.
Você entende o teu chamado? Desculpa, irmão, se você falar para mim que você não entende, que você não... Se você falar para mim que você não quer seguir o teu chamado, eu respeito. Mas se você falar para mim que você não entende o seu chamado mais claro do que está... Indira, você veio para o Brasil à toa. Tem um chamado, não tem, amiga? Dá para cruzar os braços e ficar sem fazer nada? Seu coração chora, não chora? Rodrigo, dá para ficar de braços cruzados com tudo que o Senhor fez com a tua vida? Pastor Sérgio, tudo que o Senhor já viveu lá fora, antes de Cristo, depois do que Ele te apresentou, como Ele é, da transformação que Ele fez na tua vida, dá para ficar sentado aí olhando para as paredes? Se você me disser que você não quer cumprir o teu chamado, eu entendo e respeito. Mas se você falar para mim que você não tem chamado, é negligência. Neemias foi chamado por Deus para a reconstrução dos muros. Mas Deus, antes de começar a reconstrução dos muros, Deus reconstruiu o que estava derrubado dentro do coração de Neemias. Deus precisa construir algo, reconstruir algo dentro do meu e do seu coração. Aleluia, pelo qual nos está deixando numa zona de conforto como Neemias ficou. Aleluias, aleluias. O que é que precisa ser restaurado na minha e na sua vida? O que é que precisa ser restaurado para que você se levante do banco onde você está? Aleluia, se posicione dentro da igreja onde você congrega, e não importa qual seja, e assuma o chamado pelo qual Deus te levantou. O que é que precisa ser restaurado dentro do teu coração, dentro das tuas concepções, dentro do teu entendimento, para que você coloque em prática aquilo que Deus depositou, aleluia, ora, como disse a nossa pastora, a eternidade dentro de mim e de você, irmão. O que é que precisa ser restaurado? Fala para mim. Pastor, eu não tenho oportunidade. Lorota. Ninguém me chama. Mentira, irmão. Me apresente alguém que consiga parar, aleluia, a vontade de Deus na minha vida. Me apresente alguém que consiga parar o meu ministério, aleluia, se não for o Senhor na minha vida. Me apresente alguém que me impeça de chegar aonde Deus falou que eu vou chegar, aleluia. Misericórdia. Me aponte um ser humano que seja capaz de segurar as mãos do Senhor. Me aponte um, irmão. Irmão, seja aqui, seja acolá, o que Deus determinou para a minha vida vai acontecer e ponto. Eu sei para o que eu fui chamado. Eu já entendi o meu chamado. E eu me coloco à disposição, irmão. Já chorei, já sofri. Isso faz parte, irmão. Olha para os homens que antecederam a nós. Paulo só passeava de navio, né? Era tranquila a vida dele, não era? Não era, pastor? Ninguém... Jesus amado. Olha o Pedrão, duro do jeito que era. Crucificado de cabeça para baixo. Foi fácil a vida dele, né? Foi fácil a vida dele, foi? Molezinha, né? Estevão, tomando pedrada à torta e à direita, sangrando, sofrendo. Ele olha para os céus e fala: eis que vejo os céus abertos. Aleluias! O Filho de Deus sentado à destra do Pai. Ele voltou atrás? Irmão, para. Se você não quer cumprir o teu chamado, eu entendo. Mas não fala que você não entende ele. Jesus. Jesus. Vamos lá. Senhor amado. Então o rei que tinha a rainha sentada ao seu lado me perguntou: quanto vai durar a tua ausência? Eu também não posso ficar sem meu servo, né? O rei tinha as necessidades dele, irmão. Irmãos, eu trabalho com pessoas. A minha ferramenta de trabalho são pessoas. E de vez em quando você encontra umas ferramentas boas, rapaz. Você não quer abrir mão por nada. Não é assim?
De vez em quando você encontra uns camaradas que você fala: rapaz, esse veste a camisa, esse faz com vontade, esse faz com desejo. Eu não posso perder essa pessoa, não. Levante a sua mão assim, ó. Fala assim: essa pessoa sou eu. Irmão, você tem dúvida de que você é a pessoa chamada por Deus? Você tem dúvida de que você é o escolhido por Deus? Aleluia. Deus pode contar com qualquer um lá fora, irmão. Se você não quiser fazer, ele levanta outro. Mas não existe alguém substituível. Mas você tem um valor sim, irmão. Você acha que Deus, mensagem após mensagem, domingo após domingo, quarta após quarta, sexta após sexta, fora os dias que você fica na sua casa ouvindo mensagens, Deus falando com você, você acha que Ele está desperdiçando munição? Que a mensagem dele é em vão? Ele está falando: desperta, tenho eu para fazer muita coisa contigo ainda. O rei não queria abrir mão, não, irmãos. Mas o coração do rei está na mão do Senhor. Se ele quiser inclinar para a direita, se ele quiser inclinar para a esquerda, ou se ele quiser simplesmente apertar assim, ele faz. Ele é Deus. Quem sou eu para questionar? Irmãos, eu preciso caminhar para o final. Eu não consegui nem entrar onde eu preciso. Mas Neemias, ele é tão ousado. Fala assim comigo assim, ó: a ousadia em Deus me proporciona as coisas que eu nem imagino. Lê o texto. Se, lá no versículo, cadê? 6, no final do versículo 6 para 7, no versículo 7. Se for do agrado do rei, que o rei me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar por Judá. Também me dê carta para Asaf, guarda das florestas do rei, que me dê madeira para as vigas dos portões, a cidade do templo, para as muralhas da cidade e a casa em que deverei me alojar. Escuta, quando ele ora ao Senhor, o Senhor vai dando direções. Escuta, Ele não só vai te liberar para ir, Ele vai fornecer o que você vai precisar. Ele não só vai te liberar para ir, você não vai só pegar o carimbo do passaporte e está liberado, não. Tudo que você for precisar, Neemias, tudo que você for precisar, ainda que seja da mão do ímpio, o Senhor te dá. Está tudo no comando dele, meu irmão. Olha lá, a madeira que ele precisava, ele podia pegar qualquer madeira? A madeira específica, irmão. Deus não quer qualquer coisa na sua obra, não. Irmão, são coisas específicas, são direções. Aleluia, você precisa passar por lugares que muitas vezes, aleluia, são restritos, mas o Senhor te dá liberdade para isso. Aleluias. Vamos lá, que eu preciso encerrar isso aqui. Jesus amado, me dê graça. Então fui aos governadores da região, lá no versículo 9, do outro lado do Eufrates, e entreguei as cartas ao rei. E o rei tinha enviado comigo os oficiais do exército, os cavaleiros, mas, no versículo 10, mas Sambalate, Tobias e Gesem, ou Gesem. Amados, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Olha aqui para mim. Olha os meus olhos azuis. Você gostou, né, Kaique? Kaique é a figuraça. Irmão, sempre que você se propuser a fazer algo na obra que seja diferenciado, alguém vai se levantar. Faz parte, irmão. Aplaudiram Jesus? Quando ele chegou confrontando os doutores da lei, aplaudiram ele? Levaram ele até um penhasco para tentar precipitá-lo. Não era tempo dele, não aconteceu nada. Ele saiu no meio deles.
Ah, mas não vai dar certo. Fique em paz, irmão. Ou você ouve o Sambalate, Tobias e Gesem, ou você ouve a voz do Senhor. Ah, não vai dar certo não. Acho que não é tempo para você. Esquece, irmão. Ou você ouve o Senhor, ou você ouve o ímpio. Ou servirás ao Senhor, ou servirá a outros deuses. Quem que você escolhe? Eu escolho me manter na presença do Senhor. Eu escolho ouvir a voz de Deus. Eu escolho, meu irmão, se tiver que recomeçar tudo do novo, eu recomeço, não estou nem aí. Se o Senhor estiver comigo, não adianta chegar no topo, irmão, sem a presença do grandão da Galileia. Perdido, irmão. Não adianta você chegar ao topo, ao sucesso, sem a presença do Senhor. É lorota. Você só está perdendo tempo. Sabe, irmão, tudo que você precisa é da presença dEle, assim como eu preciso. Tudo que nós precisamos é estar no centro da vontade dEle, assim como eu e você precisamos. Neemias chega a Jerusalém, espera por 3 dias, 2:11. Junto com ele poucos homens. Quantos homens? Quantos homens? Gideão, o Senhor chama Gideão. Uma pequena missão. Gideão tem 32.000 homens com ele. Parece um exército bem numeroso, né? Aí o Senhor olha e fala assim: bonitão, vamos levar o povo para beber água. Cuidado, meu irmão. A gente se propõe a fazer as coisas para Deus, mas se o Senhor me levar para beber água e te levar para beber água, Ele vai saber quem sou eu e quem é você. Estamos juntos, vamos arrebentar, vamos para cima. Qual que é o propósito? Vamos que vamos. Aí o Senhor está olhando e falando assim: eu acho que eu vou levar para beber água. Não, pode contar comigo. Pedra 90. Vamos que vamos. Estou junto, ó. Aí o Senhor fala assim: eu vou levar para beber água. Covarde não vai até o fim. Os medrosos não vão até o fim. Posso te falar uma coisa? Os desatentos não vão até o fim. Os relaxados não vão até o fim. Quando o Senhor leva o povo para beber água, o Senhor dá uma ordem para Gideão, fala assim: presta atenção. Aquele que bebe água de qualquer jeito, colocando a cara na água lá, põe de lado. Irmão, se qualquer coisa dentro da obra te distrai, é que o irmão pecou. Deixa o irmão com o pecado dele, irmão. Ah, o irmão errou. Tá bom, irmão, você vai parar a sua vida. Foi ministrado aqui antes da palavra. Você vai parar a tua vida por causa do erro do irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui é a cruz, tá bom? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olhem para a cruz, tá? Esqueçam de mim. O irmão está errando, está falhando, está fazendo o que quiser no evangelho. Você está olhando para mim? Não, olha para a cruz, irmão. Olha para a cruz, esquece que eu estou aqui. Porque se você ficar olhando para mim, se preocupando com o que eu estou fazendo, você vai perder o seu foco. E muitas vezes eu não vou poder te ajudar em nada. Não vou melhorar em nada a tua vida. Mas enquanto você estiver olhando lá, olha para a cruz. Porque aquele que foi crucificado sem erro, sem pecado, sem falha. Aleluia, ele nunca saiu da boca dele uma palavra torpe, irmão. Nunca passou pela cabeça dele um pensamento, aleluia, que desagradasse ao Senhor. Ele morreu sendo ele o cordeiro perfeito, por mim e por você, para pagar os meus erros e os seus erros. Aí você fica preocupado com o que o seu irmão fez ou com o que ele deixou de fazer? Posso te dizer algo? Você promete não ficar triste com o pastor? Tira os olhos da cruz, você vai parar no inferno.
Eu não vivo para agradar ninguém, irmão. Eu vivo para agradar o meu Senhor. Ele que me conduz, Ele que me sustenta, Ele que me dirige. Irmãos, tem pastores caindo, tem evangelistas caindo, tem presbíteros caindo, tem irmãos caindo, tem intercessor caindo, tem diácono caindo, tem louvosista é terrível, né? Tem levitas caindo, irmão. Escuta, eu não vou poder pagar o preço do pecado deles. Eu só posso responder pelo meu pecado. O máximo que eu posso fazer é orar a Deus para Deus ter misericórdia dele, que o Espírito Santo toque no coração dele, ele se arrependa das besteiras que está fazendo para não perder a sua salvação. A reconstrução do muro começa por mim. Poucos homens foram com Neemias. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu quero encerrar por aqui. Neemias não trabalhou sozinho. Não trabalhou sozinho. Poucos homens ajudaram Neemias. Mas Neemias chega na cidade, depois de 3 dias, ele começa a rodar a extensão do muro, as fendas do muro, e chega um determinado momento, um determinado lugar que ele não consegue passar, porque o animal que ele está montado não tem passagem para isso. Pode acompanhar no texto. Ele volta e começa a circular, começa a rodear. Ele precisa começar a obra. E olha que interessante, eu fechei a Bíblia, vocês abrir. Oh, Jesus amado, me dê graça. Versículo 3, ou capítulo 3. Então, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Ei, olha aqui para mim. A primeira porta a ser restaurada foi a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Quem é a porta das ovelhas? Quem é a porta das ovelhas? Se você não restaura a tua comunhão com Ele, você vai passar para onde? Se você não restaura a tua comunhão com Ele, você vai entrar onde? Se você não restaura, aleluia, a tua comunhão com Ele, você vai chegar onde? João 10. Irmão, não fique bravo comigo não, mas eu preciso falar. Tanta coisa, meu Deus. João 10. Isso, a partir do versículo 8. Todos os que vierem antes de mim são ladrões, infiéis e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Jesus falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará alimento. Entrando por ele, passando por ele, você vai achar alimento. O que você está precisando? Cura? Está aqui o remédio. Está precisando do quê? De força? Está aqui sua força. Está precisando do quê? De ânimo? Está aqui seu ânimo. Está precisando do quê? Dinheiro? Ele é o dono de todas as coisas. Você está precisando do quê? Se estabilizar? Ele é a rocha na qual você precisa se firmar. Ei, opa, não cai não. A
primeira porta a ser restaurada, Elcio, é a porta das ovelhas. Coloque-se de pé. Escuta. Tinha muitas outras coisas que eu precisava falar com vocês, mas o Senhor é bom, o Espírito dele tem total liberdade no nosso meio. Eu não sei, irmão, qual que é a área da tua vida que está rachada. Qual é o muro, qual é a fenda no muro da tua vida que precisa ser reconstruído. O chamado de Neemias foi executado da maneira que Deus chamou ele. Deus não chamou Neemias para construir outro muro em outro lugar. Deus não chamou Neemias para construir um muro em outro lugar. Era para reconstruir o que estava derrubado. É para resolver, é para acertar o que você já tem. Volta. Eu cheguei aqui de manhã, eu entrei, irmãos, no finalzinho da escola bíblica. Quando eu cheguei, que eu pisei, a irmã estava gritando ali, o negócio do perdão e do... Não foi, irmã? Eu esqueço até o nome da irmã. A da irmã Zilda. Continua com a tua falta de perdão. Continua carregando o defunto nas costas. Vocês sabem a história do defunto? Um dia vocês vão saber. Tem muita gente que já sabe. Neemias nos deixa um grande exemplo. Superou tudo que viveu, irmão. Mas ele foi cumprindo o chamado dele. Não tem quem possa parar seu chamado, irmão. Ninguém pode parar o meu chamado, irmão. Pastor André, ninguém pode parar o meu chamado. Ninguém pode parar o que Deus vai fazer na tua vida. Ninguém pode se levantar e falar, não vai acontecer porque é o Senhor quem te designou. O Senhor quem te separou, o Senhor quem te capacitou. E não é diferente comigo, não é diferente com você, irmão. Você só vai travar os teus braços, cruzar os teus braços e ficar na situação que você quer se você quiser. É uma escolha, sim ou não? A irmã Zilda gritava, perdão! Isso ecoa no coração de Deus. Escuta, tem um louvor muito antigo que diz assim, no céu não entra tristeza, não entra rancor. Tem alguém que conhece isso aí, não? É bem antigo, não fala que é antigo, você vai falar para o pastor Weber. Só porque o pastor Silvio não está aí, né? Vocês estão com historinha, né? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, pastor Edson. Não deixa nada correr teu coração, não. Não deixa nada tirar a tua tranquilidade, tirar a tua paz, a tua comunhão com Deus. Não deixa. Não deixa. Hoje talvez seja a oportunidade que o Senhor está te dando de você reconstruir o teu muro com Ele. Escuta, olha aqui para o pastor. Eu prometo que eu vou encerrar. Só passaram 5 minutos. 6 agora. Você me dá 5 minutinhos? Você me dá 5 minutos? Ó? Pastor, você me dá 5 minutos? Pastora Rita, eu já tenho 15. Já tenho 15. Eu não sei o que você precisa restaurar na tua vida, mas a porta das ovelhas precisa ser restaurada. A porta da tua comunhão com Deus precisa ser restaurada. A porta do teu concerto com Deus precisa ser restaurada. Eu não quero forçar ninguém, mas eu quero deixar em aberto para você. Se você sabe que precisa ser restaurado algo em tua vida, vem aqui na frente rapidinho. Eu quero ter a oportunidade de orar por você. Talvez seja no teu casamento, talvez seja no meio da família, talvez seja no seu meio de amigos. Talvez seja algo entre você e Deus.
Talvez seja o teu relacionamento com Deus que precisa ser restaurado. Vem aqui, eu quero ter a oportunidade de orar com você. Renécia manchodocos terrécia. Manaia sebia anchodoco manassé. Bondondos terreia subias tonori. Oh, aleluias. 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 O Senhor não abre mão de ninguém, irmão. Todos aqueles que vierem a mim jamais serão lançados fora. Deus é maravilhoso. Não se disperse, irmão. As crianças estão entrando, mas não se disperse. Tem mais alguém que precisa vir aqui na frente? Vem aqui rapidinho. Tem um louvor que diz assim, ó. Eu não sei cantar, não sou bom para cantar, mas diz assim, ó. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! O Senhor marcou esse dia. Na agenda do Senhor já estava tudo certo. Bom é ouvir a palavra do Senhor. Sabe, a eternidade também foi plantada no teu coração. A palavra do Senhor, ela foi plantada no teu coração. Independente dos caminhos, sempre há tempo de recomeçar, de reconstruir. E o Senhor marcou esse dia para fazer algo na tua vida diferente daquilo que você estava vivendo. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia que o Senhor vai enxugar os teus olhos, as tuas lágrimas. A saudade, aleluia, aleluias, a saudade que brotou no teu coração e que você não quis falar para ninguém, o Senhor ouviu. As tuas palavras e o teu choro, o Senhor contempla. Que nessa manhã, o Senhor marca um novo tempo sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus. Nessa manhã,
Isso. Aleluia. É tempo de restauração, meu irmão. Tem coisas vindo aí, Deus conta com você. Deus conta com você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de restaurar as fendas no muro. Estenda as suas mãos. Eu quero, pela última vez, dizer: quero falar algo aqui, irmãos. O Senhor colocou no meu coração e eu não vou sair daqui sem dizer. Tem alguém que precisa perdoar o seu pai. Isso é muito forte. Há uma pessoa no nosso meio que precisa perdoar o seu pai. Se você quiser, depois você pode me chamar no particular. Eu não estou aqui para expor ninguém, mas não deixe essa oportunidade passar. O tempo é hoje. E as coisas, irmãos, muitas vezes ficam presas nas nossas vidas pela falta do perdão. Mas o Senhor está dando uma oportunidade. Libera perdão do seu pai. Amém? Depois, se você quiser, você pode me procurar. Pode procurar a pastora Rita, não tem problema, pastor Sérgio, pastora Ruth, pastor André, pastor Weber. Mas não saia daqui sem fazer isso. Amém? Estenda as suas mãos. Acende a luz aí para mim, bonitão. Oh, glória. Eu gosto de olhar no rosto dos meus irmãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Santo Espírito seja contigo, hoje e sempre. E aqueles que comigo concordam, diga amém. Deus abençoe seu dia, irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.